Salve, salve pessoal, vamos falar um pouquinho, trocar uma ideia aqui sobre a classificação da Inglaterra para as semifinais da Eurocopa. Mesmo sem encantar novamente, com futebol bastante burocrático, com falta de ideias, com muitos problemas, a Inglaterra está novamente numa semifinal de Eurocopa pela segunda vez consecutiva, né? Lembrando que a Inglaterra na temporada 2021 chegou a ser finalista e perdeu a decisão para a Itália dentro de casa, mas a Inglaterra, diferentemente da temporada 2021 da Euro, não faz um bom futebol novamente, novos problemas e o Southgate não consegue fazer esse time jogar bem. E a Inglaterra teve o grande nome de Bukayo Saka como grande herói da classificação. O Saka, que foi execrado na final da última Eurocopa, inclusive com insultos racistas, né? A ofensa baixa, suja dos torcedores ingleses ao Bukayo Saka e outros jogadores daquela seleção, como o Rashford e também o Sancho. Né? E dessa vez o Saka dá a volta por cima num jogo que ele precisava dar não digo uma resposta, mas um jogo que ele precisava para ele. E com certeza essa reação dele com um grande futebol, jogando para frente, tentando criar uma das poucas luzes ofensivas, uma das poucas ideias de ofensividade do futebol da Inglaterra nesse jogo contra a Suíça, veio através do futebol do Saka. E o Saka fez um grande jogo e eu torci muito para que ele conseguisse levar a Inglaterra ali nos pênaltis, bater o pênalti, fazer a penalidade para dar essa resposta aos torcedores que tanto o criticaram de forma baixa, suja, com insultos raciais, como foi há 3 anos atrás. E o Saka consegue, numa situação na qual a Inglaterra teve que bater aquele desespero. Claro, o Akanji perde o pênalti, mas sobre o jogo, o embolou, faz 1-0 e aí no segundo tempo todo mundo colocava em dúvida. Eu me coloquei em dúvida se a Inglaterra teria futebol, se a Inglaterra teria que novamente sofrer como foi contra a Eslováquia para conseguir a classificação, precisando no último lance fazer um gol e no final das contas foi o Saka que chamou a responsabilidade e fez um belo gol num chute cruzado de fora da área e que empata o jogo depois do Southgate ter mexido no time após tomar 1-0, com a entrada do Tony, com a própria entrada também do Cole Palmer, né? Teve ali as modificações do time, mas é muito pouco para uma Inglaterra que tem um futebol que pode ainda exercer muito mais. Mesmo assim, sem forçar, não digo sem forçar, mas sem praticar um bom futebol, a Inglaterra está numa semifinal de Eurocopa, novamente com uma campanha interessante, mas o futebol ao longo do processo foi muito ruim. A gente tem que lembrar disso. Empates insócios, contra sofrimento, né, como foi nas oitavas de final, e novamente uma disputa de pênaltis pela frente num torneio grande de mata-mata para a Inglaterra, agora contra a Suíça, uma Suíça muito corajosa, que teve um futebol bastante é, intenso contra a Itália, mas não teve o mesmo resultado com a Inglaterra, com algumas dificuldades, porque a Inglaterra tem muito mais talento e muito mais recursos comparado à seleção italiana, mas o futebol inglês respira assim aos trancos e barrancos, né? Jogar uma semifinal com a Holanda, que também teve muita resiliência. Sai perdendo contra a Turquia e consegue uma virada sensacional com De Vrij e com Gakpo fazendo os gols lá em Berlim, no Estádio Olímpico, e colocando a Holanda também de volta numa semifinal de Eurocopa para encarar essa Inglaterra, que vai ser um pega para capar, né? Vai ser um grande jogo ali no meio de semana, né? Nessa próxima semana, que a gente vai poder curtir juntos aqui com muita resenha, muito bate-papo. Inglaterra precisa melhorar, precisa encarar agora uma seleção que é mais parruda, talvez o maior desafio da Inglaterra nessa Euro, por conta do tamanho que é a seleção da Holanda, vai ter que fazer um jogo melhor, vai ter que buscar mais soluções e, é claro, melhorar esse futebol que precisa. O legal foi o poder de reação.
a figura da individualidade, da pouca lucidez ofensiva que esteve em Bukayo Saka, que depois teve muita personalidade para bater o pênalti e converter e ajudar a Inglaterra, que não perdeu nenhuma cobrança na decisão, todas convertidas, e o Akanji, que bateu muito mal o pênalti para a Suíça, colocou a Suíça de volta para casa, e mais uma campanha de respeito da Suíça, comandada pelo Hakan Yakin, com uma seleção bastante interessante em termos de futebol, marcando aí novamente pela segunda Eurocopa consecutiva, eliminando uma seleção grande no mata-mata, eliminou a França na Euro passada e agora elimina a Itália, mas é uma Suíça que vai, ao mesmo tempo, ganhando experiência para os próximos eventos como a Copa do Mundo, tem grandes possibilidades de também estar lá e fazer um bom papel. A Inglaterra tem muitas questões, a gente sabe que não é o melhor momento, não é o melhor momento de ideias, não é o melhor momento de entendimento do futebol, pelo que se pode praticar por uma seleção que tem um dos melhores talentos, né, os maiores talentos aí desses últimos anos, e sem falar dos talentos que ficaram de fora dessa seleção por conta de opções do próprio treinador. E mesmo assim, tem nomes muito capacitados para fazer uma campanha assim melhor no conjunto da obra, jogar um futebol melhor, né? O mesmo que vale para a Inglaterra vale para a França também, que até agora também está numa semifinal com um gol de pênalti, 2 gols contra, um ataque inoperante, com muita criatividade, mas ainda falta um capricho melhor. Em finalizações. A Inglaterra falta também criatividade para fazer com que esse time jogue com a Holanda e jogue um futebol convincente para ganhar moral numa eventual final de Eurocopa, seja a Espanha do lado de lá ou a própria França, né? Passando os números rapidinho para a gente encerrar aqui o vídeo, a Inglaterra e a Suíça finalizaram 13 vezes ao gol. 13 para a Inglaterra, 11 para a Suíça, sendo 3 vezes no alvo, muito abaixo. Uma posse de bola praticamente similar de 52% a 48%. A Inglaterra trocou 660 passes ao longo do jogo, com a precisão na casa dos 91%. Teve muito mais ali volume quando acabou ali perdendo, saíram com 1-0, ganhou mais volume, porque a Suíça se retraiu, mas muita parte do jogo, um futebol bastante sonolento, e que foi umas quartas de finais assim que poderia ter sido muito melhor, porque o jogo em si, ele não foi um jogo, vamos dizer assim, lá e cá, com muitas, inúmeras oportunidades. Em algum momentinho ali você poderia até tirar um cochilo, porque você não ia perder muita coisa. Mas esse é o futebol da Inglaterra, meio aos trancos e barrancos, sonolento, com vários problemas ali, para mim, muito mais de cunho técnico do Southgate. A seleção está numa semifinal e, é claro, isso vai defender o treinador por conta da classificação. E é isso, a Inglaterra aos trancos e barrancos vai levando e veremos agora o que esperar do outro lado. Holanda e Inglaterra, um grande jogo de semifinal de Euro, jogo de camisas pesadíssimas, de que tem tudo para ser uma das grandes partidas dessa competição. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, vem comigo junto aqui para a resenha nessa reta final de Eurocopa aqui no canal, beleza? Volto em breve com mais um vídeo para a gente trocar bastante ideia aqui. Valeu? Beijão, valeu, um abraço.